Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Oi, Marcela, boa tarde para você, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Semana começando já com uma ofensiva da candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, deputada federal, contra Pablo Marçal, auto-intitulado ex-coach, que tem feito várias questões aí, vários cortes nas redes sociais. Tabata foi para cima com mais uma propaganda contra ele hoje, né, Vera? Sim, ela foi para cima com mais uma propaganda contra ele hoje, já tinha lançado uma no final da semana passada e foi graças à ação do PSB, o partido dela, que saiu a liminar no fim de semana, mandando retirar do ar as contas do Marçal, né? Ele rapidamente criou perfis reservas nas principais redes sociais, esses perfis já estão com uma escalada, aí, uma ascensão grande de seguidores. Ele já ultrapassou os demais candidatos em número de seguidores nas contas reservas, mas teve esse revés aí das contas dele, que somam mais de 17, 18 milhões de seguidores em todas as plataformas, terem sido suspensas. E por quê? Por conta daquela ação que questiona o fato de ele ter aberto essas contas em desacordo com o que diz a legislação eleitoral a respeito de monetização de canais de cortes, etc., e que causaria um desequilíbrio na disputa eleitoral, né? E ali um abuso de poderio econômico, etc. Então, essa decisão liminar foi seguida por ele logo, mas ele imediatamente anunciou a criação desses canais reservas, falando que geralmente gerava o efeito contrário, que era ainda mais exposição, ainda mais engajamento. De fato, ele conseguiu um engajamento muito rápido nessas contas reservas, o que levou a uma extensa discussão aí entre analistas, políticos, candidatos, sobre se era vantajoso você promover esse tipo de ação contra um candidato tão midiático contra ele, se isso funciona realmente para que se faça justiça ou se funciona para tornar a pessoa ainda mais exposta, ainda mais conhecida e fazer com que ela se vitimize e consiga mais adesão à sua candidatura. Eu não tenho uma resposta fechada para isso. Eu acho que a candidata cumpre o seu papel de ser adversária do Marçal e expor aquilo que ele faz em desacordo com a legislação eleitoral. A Justiça Eleitoral também cumpre o seu papel ao punir algo que pode causar desequilíbrio numa disputa de acordo com as regras da própria lei eleitoral. Mas é difícil lidar com alguém que desafia essas regras o tempo todo, desafia as leis o tempo todo e faz letra morta desse tipo de convenção, inclusive daquelas convenções mínimas com as quais você se comporta numa campanha eleitoral. É isso que ele vem fazendo, vem dizendo que é um candidato perseguido pelo sistema. Esse discurso, em certa medida, parece estar colando, pelo menos nesse momento. Não sei se é uma decisão final e cristalizada dos eleitores ou se é mais fruto de uma curiosidade que ele provoca, mas o fato é que ele vem angariando atenção, angariando também intenções de votos nas respostas das pesquisas e acaba sendo, Marcela, alguém que galvaniza todo o debate da eleição. Há 2 semanas que a gente vê toda a campanha eleitoral meio voltada para reagir ao Marçal, responder ao Marçal, decidir se vai no debate ou não, decidir o que fazer como estratégia de redes também para responder ao Marçal. E aí a gente vai ter que ver o resultado mais para o final da campanha. Está todo mundo tentando encontrar uma forma de lidar com alguém que desafia as convenções da política, como ele faz. Nesse caso, a decisão da Justiça Eleitoral parece bastante acertada, havia um claro descompasso entre o que diz a lei eleitoral em termos do que você pode impulsionar, do que você pode pagar para uma campanha e o que ele fazia nos perfis dele, que foram criados muito antes das restrições eleitorais. E a Tabata vai pegando os pontos fracos dele em relação a ali
envolvimento de partidários seus, amigos seus, com pessoas ligadas ao crime, de processos a que ele responde na justiça e fazendo esses vídeos. O resultado a gente vai ter que conferir em alguns dias ou algumas semanas nas próximas pesquisas que forem saindo. E ele faz essa política de que está sendo perseguido, censurado, cria novos perfis, até porque Pablo Marçal não tem fundo partidário e não tem tempo de TV. Então, ele está determinado a fazer com que as redes sociais sejam o principal veículo de comunicação com os eleitores, né? Tenta manter, de qualquer forma, sua presença nas redes sociais. Então, isso acaba trazendo mais força até para ele nesse sentido de tentar mantê-las ativas e também trazer mais gente, reunir mais seguidores, independentemente desses seguidores serem ou não eleitores dele, eleitores paulistanos, né, Vera? Exato, ele sempre fez os negócios todos dele baseado nessas redes sociais. O negócio como coach, como influenciador, como empreendedor, etc. Qualquer ramo de atividade ele se dedicou a alguns. E retirar do ar causaria um prejuízo, além da candidatura, também a esses negócios dele. E aí, rapidamente, ele criou essas redes, eu acho que já olhando nas duas pontas. Tem aí uma série de ações que, no limite, poderiam levar à cassação da sua candidatura. A gente não sabe se haverá motivos para isso, portanto, fundamento, e também se haverá tempo para que isso aconteça antes da eleição. Muito provavelmente será um julgamento de mérito depois da eleição. Então, ele sim vai fazer disso a principal, talvez quase única, ferramenta de exposição da candidatura dele. Ele tem ido às sabatinas, hoje mesmo vai ser sabatinado na Globo News, tem ido aos debates e com isso a candidatura está crescendo. Se é um crescimento sustentável ou se é alguma coisa que é mais uma daquelas ondas em que o eleitor fica curioso, mas depois decide por outro candidato, só o tempo vai dizer, Marcela, mas por hora ele tem sido o principal motor, o principal drive da eleição aqui em São Paulo. Vera, obrigada. Até mais tarde no Viva Voz, no Ponto Final. Um beijo para você. Um beijo para você, para os ouvintes e até mais tarde.